Olá pessoal, eu sou Alex Klein, nas redes sociais você encontra como o Alex Digital. Estamos aqui com mais um episódio do Chapecó 360. Hoje vamos falar sobre a história de Chapecó desde antes de sua fundação, da nossa cidade, a história da nossa cidade e da nossa região. A história é pouco conhecida ou até a história não contada é o que a gente vai conferir hoje aqui nesse episódio muito especial. Na verdade serão 2 episódios, esse é o primeiro e na sequência, o próximo episódio a gente vai continuar falando um pouco mais sobre toda a nossa trajetória desde 1917. E para falar mais sobre isso, temos hoje aqui o Coronel Flávio Luiz Panceira. Tudo bem? Tudo bem. Flávio Luiz Panceira, coronel, 79 anos. E meio. 79 anos e meio. Conte um pouco aí para quem ainda, as gerações mais novas, quem ainda não conhece o Coronel Panceira, como foi a sua trajetória na Polícia Militar, como foi a sua história até chegar e escolher Chapecó para viver. Foi muito interessante porque eu nasci em Passo Fundo. Com 1 ano de idade, meu pai veio morar na região de Joaçaba, interior de Joaçaba. Minha mãe era dali. E cresci ali na costa do Rio do Peixe. Depois disso, acabamos morando em Caçador. Depois, na época de servir o exército em Porto União. E eu gostei muito da carreira militar, achei bonito aquilo. Mas não tinha vaga na minha qualificação, que era de comunicações. Porque eu havia aprendido a telegrafia na rede ferroviária federal e eu queria fazer carreira no exército sobre isso aí. Não tendo vaga, eu fui embora e fui falar com um agente ferroviário onde eu aprendi a telegrafia e ele me disse, olha, os concursos que vocês fizeram, eles foram invalidados. Na época houve a mudança de governo, foi quando entrou Castelo Branco. Não tem mais validade de concurso nenhum e não está mais valendo a pena. Em que ano foi isso? 1966, 67. 67 mais precisamente. Então, veja, ele me disse o seguinte, a gente fazia uma greve cada 3 meses e pedia aumento de salário. E agora a gente não consegue mais fazer greve, nós temos que trabalhar do jeito que está. Se eu fosse você, eu ia para a polícia. Eu disse, interessante. Você conhece telegrafia? Eu disse, interessante. Aí fui me informar em Joaçaba e o comandante da companhia lá em Joaçaba, o capitão Gevaerde, ele me disse, olha, o concurso para a nossa região é em Canoinhas, mas é amanhã. E o ônibus já partiu, já foi hoje, você chegou um dia atrasado, cara. Mas se você quiser ir a Florianópolis, é depois de amanhã, então dá tempo. Só que você tem que fazer todos os documentos hoje. O que precisa? Tal coisa. Orientou o que fazia. Saí correndo, o sargento já fez o requerimento, fui no fórum, peguei documento. No dia seguinte, peguei o ônibus de madrugada. Veja bem, saía às 5 da manhã de Joaçaba para chegar às 11h30 da noite em Florianópolis. Naquele tempo, indo por Lages. Cheguei lá. No dia seguinte, então, fui no quartel da Trindade, onde eles me indicaram. E tive uma recepção que eu não imaginava, porque não sabia dessa nuance de serra acima e serra abaixo, não sabia disso. E cheguei lá e o sargento me perguntou, de onde és? Eu disse, eu sou de Joaçaba. Eita, serrano burro, tu não vais dar para nada. Fiquei pensando, eu digo, mas que conceito é esse? Então esse era o conceito do serrano, nós acima da Serra de Lages, éramos o serrano burro. Mas eu tive que engolir em seco, fiquei, fiz o concurso, fui aprovado. Naquela ocasião eu fui para ser sargento, não tinha maiores informações. Fiz o curso de sargento, e inclusive, veja só, Alex, é o seguinte, na época nós passamos em 49 candidatos, eram uns 300 candidatos, passamos em 49. E somente se formaram 12 sargentos. Não tinha essa de faltou 0,5, podia me dar
meio ponto ou 0,5 de um ponto, não tinha essa. Passou, não passou. Então, de 49, saíram apenas 12. Eu acabei sendo classificado lá em Florianópolis. Eu não queria, mas foi bom porque no ano seguinte, aí eles me oportunizaram a me inscrever no curso de oficiais. Então, fiz o concurso e também fui aprovado, e aí 4 anos de curso de oficial. Então, quando eu terminei o curso de oficial, aí vem a pergunta de novo. Tu queres ir para onde? Eu disse, para São Miguel do Oeste, que era a última cidade da linha. Então, me informaram que como o recém-formado, chamado ainda aspirante a oficial, tinha que servir num batalhão. Então, eu escolhi Chapecó. Portanto, em 1973, em fevereiro, já estava aqui em Chapecó. E assim, fui fazendo a minha carreira. Passando aqui, fui para São Miguel do Oeste, depois de lá voltei a Florianópolis. Florianópolis abriu vaga aqui em Chapecó em 84. Vim para cá de novo. Aqui de Chapecó abriu uma vaga em Dionísio Cerqueira. Fui para a fronteira, que eu queria conhecer a fronteira. E aí fiz boas amizades com os argentinos, até hoje tenho grandes amigos lá. Aí sim, volto a Florianópolis de novo. E depois de 6 ou 7 anos, eu volto para Chapecó pela terceira e última vez. Eu disse assim, bom, agora eu termino a minha carreira aqui, porque daí já voltei, nessa ocasião, em 85, já voltei como comandante de batalhão. Então era minha penúltima graduação, e aqui eu recebi o último grau de coronel, e daí eu disse assim, bom, agora não tem mais motivo para mim sair daqui. Decidimos ficar morando aqui, gostamos daqui, toda a família gostou daqui de Chapecó, e por isso nós ficamos aqui até hoje. Quantos anos de polícia militar? Na Polícia Militar eu fiz 31 anos, né, de serviço efetivo, e já faz 28 que eu estou na reserva, isto é, aposentado. E qual foi alguma história ou alguma experiência que mais lhe marcou nessa trajetória? Bom, na minha carreira, eu tive algumas histórias assim de bastante dificuldade, que foi o seguinte. Quando estava em Dionísio Cerqueira, nós enfrentamos lá os invasores. Já começavam as invasões de terra, naquele período de fora FHC e coisa e tal, e vinha Lula e fora FHC, aquela brincadeira toda resultava em invasão de terra. Eu consegui fazer um despejo em Campo Herê, que é inimaginável, porque nós conseguimos evitar que eles invadissem as fazendas que eram produtivas, a gente conhecia as pessoas e sabia que eram produtivas. Conseguimos evitar que eles invadissem, e eles tinham uma terceira alternativa, que nós não sabíamos, e acamparam numa terra que não tinha assim, a grande valor, e que o dono nem era dali também. Era uma propriedade de uma empresa de Curitiba, Weiss e Cia. Eles invadiram, o proprietário pediu reintegração de posse, e foi assim uma coisa muito rápida, porque naquela época, o governador de Santa Catarina era Pedro Ivo Campos, e ele tinha sido um coronel do Exército. E ele era o governador. Então veja o que aconteceu. Eles invadiram no sábado, no domingo o advogado fez o pedido, na segunda-feira o juiz expediu mandato de reintegração de posse, mandei o documento para comandante-geral em Florianópolis, porque eu não tinha efetivo para isso, né? A quantidade de invasores era, segundo a imprensa, eram 10 mil pessoas. Imagine, 10 mil pessoas acampadas. E na terça-feira o governador do estado mandou que fosse recolhendo pessoas, policiais militares, desde Rio do Sul, Canoinhas, Erval do Oeste, Joaçaba, veio subindo, veio pegando, lotando um ônibus 2 e 3, e me trouxeram o reforço. E o comandante-geral disse assim, vai lá e faça, execute. O governador já deu ordem para executar. Então, na quarta-feira, veja bem, eles invadiram no sábado à noite, e na quarta-feira já fomos fazer o despejo. E eu consegui realizar com sucesso, graças a Deus. O juiz requisitou todos os caminhões e ônibus da comarca de
de Campo Herê, e todos eles ficaram à minha disposição, e era tanta gente que nós carregamos gente nos caminhões e ônibus para levar eles de volta para suas casas, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Tudo isso sem conflito. Nenhum conflito. Veio, para você ter uma ideia, e para garantia da ordem pública, tinha um ônibus cheio de munição e armamento. Eu disse, não abra o ônibus, e o ônibus voltou lacrado, então eu não gastei nenhum cartucho. Eu apenas disse para eles, tenho aqui o mandado do juiz, e o escrivão do juiz vai ler o que é que o juiz está pedindo. O escrivão leu naqueles megafonezinhos que não se escutava bem o que era, mas eu repeti para eles, vocês têm ordem para sair daqui imediatamente. Eles disseram, nós queremos negociar. Eu disse, eu não sou comerciante. Nós queremos um representante do governo. Sou eu. Estou representando o governador do estado aqui. Não, mas queremos negociar. Eu não sou negociante. Não estou aqui para comercializar nada. Estou aqui para executar uma ordem judicial. E daí fui entrando no acampamento, com os meus soldados, evidentemente, né? E fui pedindo para as pessoas, desarma a barraca aí, compadre, desarma a barraca, comadre. E eles foram desarmando. Aí eles vendo que tinha 2 comandos, um ali no portão e outro lá em cima do morro. Era um terreno bastante íngreme. O que estava lá em cima, não sei se era o subchefe da tribo ou se era o próprio, o quem comandava lá em cima. Aí ele viu que houve acordo ali embaixo e deu lá 3 apitos e pum, em 10 minutos desarmaram todas as barracas. Então, o jornal Estado de São Paulo estava lá presente, para você ter uma ideia. Então, eles já estavam ali. Então, a única crítica que o jornal, o Estadão, conseguiu fazer, sabe qual foi? Eu recebi pessoas, policiais militares, que saíram na terça-feira de manhã de Rio do Sul e de Canoinhas para chegar lá, executar isso aí às 6 horas da manhã, e ficamos ali até meio-dia. Então eu tive que providenciar um almoço para aquela gente que estava sem comer desde ontem. Então a única crítica que eles conseguiram fazer foi a seguinte: a polícia militar, após desacampar os pobres sem terra, comemora com uma grande churrascada. Por quê? Só tinha 2 restaurantes lá em Campo Herê. E eles disseram, a única coisa que nós podemos fazer é um churrasco, pão e salada, que é a coisa fácil de fazer. E eu disse, ótimo, o pessoal vai gostar disso. Então foi feito aquele fogo de chão, assim, tipo, se fazia nas igrejas antigamente, aquele fogo no costelão assim, cavado na terra ali, levantado o tijolo. Então a única coisa, eles fotografaram aquilo, né? Então a única crítica que eles puderam fazer foi que nós comemoramos com uma grande churrascada, ou seja, dei almoço para quem estava sem comer há quase 48 horas. E para fechar essa trajetória na Polícia Militar, qual o seu maior aprendizado, legado que essa experiência traz na sua vida? O que a Polícia Militar representou e representa na sua vida e da sua família? Na minha vida foi assim, a coisa mais importante e interessante para mim foi uma profissão que eu exerci com a maior naturalidade e com maior polidez possível. E eu sempre entendi que é possível as pessoas se entenderem. É possível as pessoas se entenderem. Sempre tem um lado que é mais resistente. Então, eu nunca puxei da minha arma, porque eu aprendi que se você sacar da sua arma, você tem que atirar. Sacar só para mostrar, não adianta, porque o outro vai te atacar. Então, eu nunca botei a mão na minha arma contra ninguém e sempre consegui resolver todas as coisas. Quando eu peguei o comando do batalhão, depois que saí de Dionísio Cerqueira, daí a minha área de abrangência
era muito grande, ia até Campos Novos, um pouco mais de Campos Novos. E eu ia até lá resolver essas questões. E todas as ocasiões eu resolvi na conversa, no diálogo. O juiz e o promotor querem vocês lá no gabinete deles hoje às 13 horas e 30 minutos, 14 horas, qualquer hora que fosse. É pegar ou largar. Vai por bem ou vocês vão sair na marra. Eu sugiro que vocês vão hoje lá, numa boa, sem escolta, sem polícia, sem nada. E ouça o que o juiz e o promotor tiverem a dizer para vocês. Não falhou uma, felizmente. Então, o meu legado foi o seguinte: eu nunca precisei usar arma de fogo. Importante, né? Principalmente nos dias de hoje. E como foi essa de coronel da Polícia Militar para escritor, pesquisador, historiador? São quantos livros já escritos? 14. 14 livros. Só um deles não foi publicado, mas já está escrito, está pronto. Perfeito. E como foi essa... Isso aí tem dois aspectos interessantes. Quando eu era ainda tenente, morando em São Miguel do Oeste, e recém-casado, fui para São Miguel do Oeste, casei lá, eu fui transferido para Florianópolis. O oficial nunca ficava mais do que 3, 4 anos no mesmo lugar. Sempre é transferido, sempre movimentado. O praça fica mais tempo. Alguns nem saem do lugar. Hoje até tem um oficial que também não sai mais. Mas naquela época a regra era 2 anos, cada 2 anos tinha que mudar de lugar. Fui transferido para Florianópolis e fui morar na Trindade, porque eu fui trabalhar justamente na academia da Polícia Militar. Fui lá para ser instrutor. E morando perto da Universidade Federal, eu pensei, eu vou lá ver o que é que tem de curso para mim fazer algum curso que me traga cultura, porque profissão eu já tenho. E eu até sempre gostei de belas artes, fui lá me informar nessa parte, daí disseram, olha, para você o ideal seria fazer letras. Eu disse, letras me interessa, porque nas minhas horas de folga eu dava aula. Eu disse, letras me interessa. E então surgiram lá o curso de italiano, alemão, inglês e francês. Eu gostava muito do francês, achava bonito e coisa e tal, mas daí eu pensei, mas eu acho que se eu fizer o italiano, eu vou entender melhor por que é que os italianos vieram para o Brasil. Saíram da Itália, um país culturalmente elevado, antigo, e por que vir para cá, né? E foi bem interessante porque tive uma professora romana que me explicou a decadência que estava a Europa inteira, de um modo geral, mas principalmente a Itália. E a população da Itália era muito grande, segundo ela, e também o próprio imperador italiano falou isso para o imperador brasileiro. A conversa dos dois imperadores, depois fiquei sabendo, foi o seguinte: eu tenho muita gente e pouca terra, disse o italiano. O Pedrão II disse, eu tenho muita terra e pouca gente, então vamos fazer um intercâmbio. E aí foi aonde trouxeram essa grande massa de italianos que hoje comemora 150 anos. Né? Os alemães vieram um pouco antes, já fez 200 anos. Mas veja que tem um aspecto cultural muito interessante também nesse item. Por quê? A esposa do Pedro I era uma alemã da Áustria. Então, quem é que ela trouxe para cá? Os alemães, porque ela falava a língua deles. E ela foi muito... E como ela era uma pessoa muito culta, ela trouxe somente pessoas altamente qualificadas. Mas nesse altamente qualificado havia também artistas, pintores e fotógrafos, porque naquele tempo fazer fotografia era uma coisa muito chique, né? E quando vem o Pedro II, que casou-se com uma italiana, daí ele traz os italianos. Então foi uma coisa interessante, porque os dois Pedro trouxeram os europeus, cada um segundo a sua esposa, a sua companheira. Foi interessante. E então fiz o curso de letras, gostei muito, me formei
como professor de italiano, cheguei até a abrir uma escola aqui em Chapecó, tive uma escola, Parlando Sem Para, e formei várias turmas. E, paralelamente a isso, eu sempre ia escrevendo, porque havia um professor lá que incentivava muito a escrever. Ele era poeta e ele fez um curso extracurricular de contos e poesias, e eu disse, olha, eu poesia não consigo fazer, não sou sintético. Então, eu comecei a escrever contos e crônicas, e daí fui descrevendo, fui guardando, fui escrevendo, fui guardando, fui pesquisando, até que chegou uma ocasião aqui em Chapecó, um amigo que era delegado de polícia, aqui o delegado Castro, João Castro, o Beto Castro, ele me convidou para fazer parte de um grupo, éramos apenas 5 pessoas, para ler livros. Então, a ideia era o seguinte, ó, nós somos em 5, cada um de nós vai ler um livro e depois conta para o grupo. Então, cada livro que eu leio, eu tenho o conhecimento de 5 livros. Interessante a ideia. E a primeira pesquisa que eu fiz, né, foi sobre as grandes religiões. E surgiu uma ocasião de eu fazer uma palestra e ninguém tinha assunto nenhum para fazer naquela ocasião e me pediram, escuta, tu não tem nada? Eu digo, eu tenho aqui uma pesquisa sobre as grandes religiões, aí, se vocês quiserem. E falei sobre aquilo, nossa, foi só abraço. Mas escreva um livro. Eu digo, mas é só pesquisar que tem tudo aí. Não, escreva do jeito que você contou a história aqui para nós. Então eu fiz o primeiro livro chamado Religação, que rendeu 550 páginas. Em que ano foi isso? Esse foi em 2013, 14, por ali. Mas como esse livro inicial tinha ficado muito grande e o gráfico disse eu não consigo fazer porque é muito grande, tinha dado 900 páginas a minha pesquisa. Então eu tirei o segundo capítulo e fiz um segundo livro, chamado A Senda Humana em Direção à Luz. O primeiro é a religação, nós temos que nos religar com o grande arquiteto, com o divino, com o grande espírito, o grande pai e mãe, Deus. E o segundo livro, então, é a nossa caminhada, a senda em direção à luz maior. Lancei esse livro no ano de 2015 e perguntei, lá no centro de eventos, perguntei para a secretária da Cultura que estava presente, alguém vai escrever sobre o centenário de Chapecó, que é daqui 2 anos? A professora Vinhas disse, não, ninguém falou nada, a pessoa não estava ligado nisso. Eu falei para uma colega, vamos escrever sobre o Chapecó? Ela disse, vamos. Daí acabamos pesquisando e coisa e tal, mas ela assim não deslanchou na pesquisa. Ela conseguiu alguns livros lá, e eu já tinha começado a pesquisar e fui fazendo, e acabou saindo, então, o Centenário de Chapecó. E aí eu gostei muito de escrever história. E daí fui pesquisando cada vez mais, então foi onde eu comecei a conhecer a história de Chapecó, desde o tempo que aqui era Espanha. Então, a gente vai começar a nossa história pelo Tratado de Tordesilhas, que está relacionado a época em que o Brasil, nós aqui na nossa região oeste, nós éramos território espanhol. E aí, Coronel Panceira, como foi isso? Na época, Portugal e Espanha eram 2 países bem fortes. E eles tinham... Em que ano foi? Hein? Em que ano foi isso? 1493, eles convenceram o Papa, Alexandre, a fazer concessões de terras aonde os navegadores encontrassem terras, em 93. Em 1494, então surge o Tratado de Tordesilhas. O nome Tordesilhas é de uma cidade da Espanha onde foi assinado o tratado. Esse tratado dizia que as terras encontradas a 100 milhas à direita das ilhas de Cabo Verde seriam de Portugal e os que ficassem à esquerda seriam da Espanha.
E quando os navegadores chegaram aqui, eles viram que essa linha imaginária, que hoje é para você se situar na história e na geografia, ela passa ali do Pará, descendo até Laguna. Então, de Laguna para oeste, todo esse território era espanhol. Então, não existia. Então, por exemplo, como o Brasil vai fazendo essa curvatura, abaixo de Laguna já era Espanha. Rio Grande nem pensar, era Espanha total. Mas o português, o rei de Portugal, disse assim, nós ficamos com muita pouca terra. Essa linha aqui passa muito a oriente do que nós imaginávamos. Então vocês vão avançando. E criaram aquilo que você lembra na história de tempo de primário ainda na escola, criaram-se as entradas e bandeiras. Então os bandeirantes, chamados de bandeirantes porque eles levavam a bandeira de Portugal, iam avançando, mata adentro, saíram lá de São Vicente, São Paulo, mata adentro, foram avançando, e de vez em quando deixava lá um peão daqueles com a mulher e uma cabrita lá, um cavalo, alguma coisa assim, dizia assim, vamos fundar uma vila aqui, uma vila lá e acolá, e foram andando. Onde eles podiam fazer amizades com os índios, os índios brasileiros não eram muito agressivos nessa época já, né? E eles também tinham algumas técnicas, por exemplo, eu não me lembro se era o Caramuru, se era o Anhanguera que fazia isso. Ele dizia assim, se vocês não me contarem, porque o maior objetivo deles era buscar ouro e pedras preciosas. Ele não era nem muito povoar, mas eles iam deixando alguém. Então, se vocês não me contarem onde é que é isso, as minas de vocês, eu vou queimar a água do rio. E eles levavam uma garrafa de álcool, botavam numa tigela, botava fogo ali no álcool, incendiava aquilo e o índio achava que estava queimando água. E esses caras são do capeta, queima até a água do rio, vão ficar sem água. Então eles ficaram todos amigos e coisa e tal, e eles foram criando vilas, né? Foram avançando. E nesses avanços, eles foram aumentando o território brasileiro a oeste da linha de Tordesilhas, e por conta disso, daí tem que sair novos tratados. Aí quando eles viram Portugal e Espanha, conversa de novo com o Papa, né? O Papa que mandava na época. Eles viram que o território inicialmente descrito pela Tordesilhas não era mais aquilo, né? Isso já 200 anos depois, 1700 e poucos por ali, aí surgiu o Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid é aquilo que também se chamou de uti possidetis, ou seja, aquele que está na posse do terreno é dono do terreno, ou seja, vamos respeitar a posse de quem está aqui. E nesse período, já tinham avançado ali até o Mato Grosso, dali para frente. E para o sul, o pessoal desceu. E como a ilha de Santa Catarina já era habitada, e o Rio Grande do Sul, que já estava desmembrado de São Paulo, que tudo era uma capitania só de São Paulo, né? Mas o Rio Grande se desmembrou. Então, por uma questão política, o Rio Grande do Sul desmembrou Santa Catarina. Então, Santa Catarina, o limite dele é onde hoje, ali no sul e no norte, ali onde está Joinville, por ali, é o mesmo limite de Santa Catarina, são o mesmo. Mas não disse até onde, a oeste. E o açoriano, ele nunca subiu a serra. Esse foi o grande problema. Ele não subiu a serra. Veja que somente em 1770, por ali, o governo de São Paulo cria a freguesia da Nossa Senhora das Lajes, que é o município de Lajes hoje. Então, Lajes tem esse tempo todo aí, de 300 anos, e
Depois disso também não tinha nada. Mas aí o governo catarinense, quando recebeu esse território de São Paulo, ele então cria um município de curitibanos, que por sua vez tem o distrito de Campos Novos, então que já se estendeu aqui. E o governo do Império ainda viu que os argentinos estavam grilando erva mate aqui no extremo oeste, e ele viu que tinha que tomar uma providência. Tanto que tem uma cidade aqui no oeste catarinense que se chama Palmasola, e que eu perguntei lá para as pessoas por que se chamava Palmasola, eles achavam que era a sola de um sapato, que nasceu uma palmeira embaixo e que saiu pelos furos. Mas é uma palmazuela, só tinha uma palmeira, então é em espanhol palmazuela. Daí que veio o nome. O governo imperial, atento a isso, mesmo sem informações praticamente, ele criou então as colônias militares. Criou uma colônia militar no Chopin, Paraná, e outra do Chapecó. E essa colônia militar do Chapecó, que foi criada em 1850, por ali, foi só instalada em 1882. Portanto, houve uma demora. Já naquele tempo acontecia isso, né? E em 1882, o Comando Militar da Terceira Região, acho que era a terceira, sediada em Curitiba, ela designa o capitão Bormann, José Bernardino Bormann, para vir chefiar essa colônia. Primeiro ele veio, fez um estudo, levantamento, voltou, fez o relatório, aquele planejamento todo. Na época, o nosso território aqui era... Palmas. Palmas. Isso aqui chamava-se Campos de Palmas. Então... Palmas no Paraná, né? Palmas, Paraná, isso. Então, o capitão Bormann, ele vem descendo, já havia uma picada por ali, e quando ele chegou ali na região de Xanxerê, ele viu que ele estava diante do rio Chapecó. Então, esse rio Chapecó é que dá um nome para a nossa região aqui, porque não tinha nome de cidade, nome de vila, não existia vila, não existia nada. O rio Chapecó, os rios sempre tiveram nome, as montanhas sempre tiveram nome, né? O único lugar que não era um rio e que era um campo, um pequeno campo, era o Herê. Esse já tinha conhecimento lá no Império que existia um tal de Herê, que é hoje onde se chama Campo Herê, que é um pleonasmo, porque Campo Herê é as duas vezes a mesma coisa. Herê é campo. Campo. Então, o Bernardino Bormann chega no rio Chapecó e vem descendo ali e se estabelece num lugar que ele achou bom para acampar, porque havia um descampado, já que essas regiões aqui são regiões de faxinal. O que é um faxinal? Um lugar que tem mato e tem campo aberto, limpo, sem árvore nenhuma. Por quê? Porque é uma terra muito ácida. Então, ali não vinga árvores. Por isso que tem campo, né? Aí o Bormann se estabelece no lugar que hoje se chama Xanxerê, e ali ele funda a colônia militar. Em 1882, e ele ficou aqui 17, 18 anos, saiu daqui em 1889, e ele aí teve a morte da sua esposa, acho que por infecção com insetos. Era um terreno muito inóspito e era uma moça delicada, digamos assim, então não aguentou o tirão, de certo, faleceu. E daí o Bormann, nessa época, ele pega uma índia da aldeia dos Caigangue, de nome Cândida, não sei se era o nome dela ou se ele que deu o nome de Cândida Maria Rosa, deve ter sido ele, né?
Índio não dava esses nomes para filho de índio. Então, ele acaba tendo uma filha com essa índia, e mais tarde depois teve um filho também. Quando ele saiu daqui, ele já era coronel, foi para Curitiba. Então ele leva essa mulher, essa índia, para lá, mas ele não vivia com ela lá. Lá em Curitiba ele não convivia, ele tinha uma casa para ele e uma casa para ela e os filhos. Sempre assistiu, sempre deu toda assistência, sempre pagou todas as despesas, ele era sempre muito generoso com isso. E a sua filha preferida, a primogênita, a Efigênia, ela dá origem a uma série de filhos, mais tarde, onde uma neta dela escreve um outro livro, que é o chamado Efigênia Bormann. Efigênia Bormann, a filha do Marechal. Muito interessante esse livro aqui também. E essa escritora, Maria Teresa, que é a bisneta do Marechal, ela esteve aqui no ano passado lançando esse livro. Então esse livro é bem recente. E por seu turno, o Bormann é promovido, nessa época, se candidatou em Curitiba a deputado e, na época, podia ser as duas coisas. Ele podia ser executivo e legislativo e também vice-governador, e foi eleito. E um jornal de Curitiba publica Coronel Bormann, o primeiro deputado de Chapecó. Então, em 1989, nós já tínhamos um deputado aqui. 1889. 1889, quando ainda não existia Chapecó, oficialmente, nós já tínhamos um deputado. É interessante essa história a pré-história do Chapecó, propriamente dita, né? Qual foi a importância do Marechal Bormann, uma das figuras mais conhecidas com a colônia militar, no surgimento da nossa cidade? Qual foi o papel dele? Sim, não só da cidade, mas da região, bem, né? Qual foi o objetivo do imperador Dom Pedro II? Eu quero que funde uma colônia militar para que haja população brasileira morando nesse local, para que se justifique que esse território é nosso. Que, como eu disse antes, os argentinos já estavam avançando. Então eles levavam pinhão, principalmente, e erva mate, que na época era uma coisa comerciável, né? Madeira não, porque eles tinham lá também muito mais do que tanto quanto nós. Mas aí, o que aconteceu? Chega um momento que os bandeirantes que desceram para o Rio Grande, desceram para o sul, Santa Catarina já estava habitado, porque já era brasileiro, até Laguna até então já era brasileiro, já desde o Tratado de Tordesilhas, mas o Rio Grande não. Então eles foram para o Rio Grande do Sul e foram empurrando os argentinos até chegar no Rio Uruguai. E disseram, o território de vocês é do outro lado do rio. Os argentinos se bandearam, como diz o caboclo, e depois de muitos anos, eles resolveram dizer, mas vamos ver onde é que nasce esse rio Uruguai. Vem subindo pelo rio Uruguai até chegar em Itapiranga, e aí tem uma bifurcação de rios, né? O rio Peperiguaçu, que desce de Dionísio Cerqueira, e o Uruguai, que nasce, na verdade, a sua origem é lá em Lages, com o rio Caverá, que depois vem se aliando a outros rios, o rio Canoas, rio Marombas, vem crescendo com o Pelotas, que vem do Rio Grande do Sul, vai se formando até chegar ali em Marcelino Ramos, ele passa a ser Uruguai. Então eles achavam, os argentinos, que o território que eles poderiam pegar era subindo pelo rio Uruguai e até Lages e subia Porto União, imagina você. E Porto União subia pelo rio Iguaçu, descia para como é que chama lá? Foz do Iguaçu. Então, todo esse território era reivindicado pelos argentinos. Então, aí surge a figura importante do Barão do Rio Branco. O imperador designou o Rio Branco, você vai fazer a defesa de que esse território é nosso.
Ele escreveu 5 livros em inglês e falou com o argentino: você topa que o presidente Grover Cleveland dos Estados Unidos seja o nosso árbitro? Sim, topo. Então os dois, Brasil e Argentina, concordaram que Cleveland fosse o árbitro da divisão, da demarcação dessa terra. O Cleveland, claro, mandou seus engenheiros e eles viram que não tinha lógica nenhuma que os argentinos reivindicavam. Subia pelo Uruguai, sobe reto, vai de Unício Cerqueira, daí pega outro rio, o Rio Santo Antônio, que vai pegar o Capanema e desce para Foz do Iguaçu. Então essa é a lógica da divisa de limites. Então, o Cleveland faz somente 2 perguntas para o argentino e o brasileiro. Que língua se fala neste lugar? Brasileiro, português. Muito bem. E que moeda circula neste lugar? Réis. O dinheiro do Brasil na época. O réis, tempo do 1000 réis, lembra? Então, diante disso, ele disse: então essa território é brasileiro. Então, faltando 5 anos para o século XX, 1895, a divisão, a demarcação de terras entre Brasil e Argentina ficou definida. Bom, então agora é Santa Catarina. Não, é Paraná. O Paraná ainda, veja bem, o Paraná ainda não era província. O Paraná ainda pertencia a São Paulo e estava brigando por esse território aqui. Porque ele dizia que o território dele era do Rio Iguaçu até o Rio Uruguai. Por isso que aqui se chamava Campos de Palmas, porque Palmas ficava logo aí, né? E tanto que os primeiros habitantes de Chapecó, eu tenho até escrituras de pessoas que tinham que fazer escritura lá em Palmas, porque a comarca era Palmas ainda. Veja bem, a comarca era Palmas. Então a importância do Bormann estar aqui foi de garantir que esse território é brasileiro e, paralelamente a isso, e pela sensibilidade dele, embora fosse um militar, que tivesse feito a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai, mas ele era uma pessoa muito sensível, e o que é que ele conseguiu aglutinar? Índios, caboclos, brasileiros, estrangeiros que estavam chegando por aqui. Tinha até vários árabes, sírios aqui na região, já naquela época. Alemães tinha, italianos havia, e ele conseguiu aglutinar todo esse pessoal em torno de uma mesma comunidade, falando a mesma língua, circulando a mesma moeda. E ele foi, assim, uma pessoa muito progressista, porque ele era militar, engenheiro, filósofo, escritor. Ele tem cerca de 8 ou 10 livros escritos. Era tipógrafo. Então ele fundou o primeiro jornal de Chapecó. Imagina, em 1881, se eu não me engano, já tinha um jornal circulando aqui, que era o Chapecó. Mas ele mesmo dizia assim: sede em Xanxerê. Ele mesmo constava lá, sede em Xanxerê. E vendia o tal jornal, que era uma folha tipo A2 dobrável, né? Aquele jornal de antigamente era só uma folha virada em 4 partes. Ele montou uma serraria naquele riozinho que você nem enxerga hoje quando você passa ali na rodovia. É tão pequeno que você praticamente não enxerga, mas ele montou uma serraria ali, e como tinha muita madeira, ele começou a cortar a madeira e construir casas. Ele, em 4 ou 5 anos, ele construiu mais de 100 casas de madeira serrada que ninguém tinha por aqui. Em qual rio? O riozinho lá de Xanxerê. Ah, lá. Aquele riozinho que passa embaixo da rodovia, naquela curva ali, onde tem o viaduto. Aquele riozinho que você praticamente não enxerga, mas na época ele era maiorzinho, né? Tinha uma água, tinha um bom volume de água que conseguia tocar uma roda ali e fazer uma serra funcionar. E ele tinha, por conta disso, também a sua gráfica. Ele era músico,
fazia composições musicais, escrevia peças de teatro, e ele, do seu bolso, do seu salário, ele ia em Curitiba comprar instrumentos musicais, e depois, descendo para Palmas, ele comprou tecido para fazer um fardamento para os músicos, constituiu uma banda de música. Então ele tinha banda de música, ele tinha teatro, tinha tudo já naquele tempo, nos anos de 1880, 90, por ali. Quantos anos ele ficou aqui na região? Ele ficou 18 anos. E ele 17 anos. Ele veio de qual região do Brasil? Ele era natural de qual região? O Bormann é filho de um alemão que veio contratado pelo Império para ser aqueles chamados mercenários que havia antigamente. O Império não tinha exército, então ele contratava mercenários. E o pai dele veio da Alemanha e morava no Rio Grande do Sul. Então ele, o José Bernardino, nasceu filho de um alemão e uma gaúcha, ali no Rio Grande do Sul. E como o pai dele era um guerreiro, ele foi se aproximando do quartel, lá do Exército, lá no Rio Grande do Sul. E ali ele foi pegando instruções, a partir de 14 anos, e disseram para ele, olha, está na hora de você ir, então, incorporar, mas aqui você não pode, e mandaram ele para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, incorporou lá, fez o curso de oficiais, e depois de 2 anos de academia, tu imagina, ele já foi para a Guerra do Uruguai. Terminado no Uruguai, que foi 1 ano, ele foi para a Guerra do Paraguai, foi mais 4 anos ou 5, foi uma coisa absurda. Quando ele volta, ele teria que terminar a academia, mas daí vamos ensinar o quê para um homem que já ficou 5, 6 anos na guerra? Né? Já tinha patente de tenente, na guerra ele já era capitão. Então ele foi fazer a escola, era uma escola, me foge o nome agora, mas era aquilo que é hoje a mãe das engenharias, ou seja, onde o cara tem uma formação de engenharia assim, muito ampla, que aí entendia de engenharia elétrica, civil, mecânica. Todas as engenharias que existem hoje saíram daquela escola politécnica do Rio de Janeiro. E daí ele vem lotado em Curitiba, e de Curitiba é designado para comandar a colônia militar. E foi nessa época da colônia militar que surge o nome, o nosso famoso Índio Condá? O Índio Condá ele veio um pouco antes até. Por quê? O imperador Dom Pedro II, ele viu que tinha uma passagem do gado de Vacaria para São Paulo, pela Serra do Rio do Rastro. E ele raciocinou o seguinte, se trancarem a Serra do Rio do Rastro, que é uma serra horrível, só passar um boi atrás do outro, nós ficamos sem carne aqui na região, ou menos carne, né? Porque tinha o Minas Gerais que também fornecia. Então ele chama o capitão Loures, da Atalaia de Guarapuava, e disse assim, olha, eu preciso que você abra uma picada até os 7 povos das missões, lá onde está hoje São Gabriel, ali as próprias missões ali, né, Palmeira das Missões, aquela região toda ali que é uma grande criadora de gado. Eu preciso que você me abra um caminho ali. Mas nós não tivemos sucesso até agora, porque todas as missões que nós lançamos foram tragédias, foram trágicas. Por quê? Os índios mataram todos, não sobrou um. Então, eu tenho conhecimento que você conhece índios, conhece alguns índios, e o capitão Loures, que é filho de um ex-comandante lá de Guarapuava, e que depois que ele se torna oficial, vem ele comandar, ele lembrou que ele, quando era criança, o pai dele chegou para expandir
o território para a povoação da civilização branca, do português, para entrar. E os índios do Paraná, eles eram muito agressivos. E algumas famílias de índios, eles não queriam briga, eles queriam ficar de bem com a população portuguesa, chamada civilizada. Então, o comandante daquele forte Atalaia, ele falou para aqueles índios, se vocês quiserem ficar aqui dentro do forte, eu dou garantia para vocês, aqui ninguém vai atacar. O forte era bem seguro. Então vieram algumas famílias morar dentro do forte, veja só. E o filho do capitão, que era criança, se criou junto com o Vitorino Condá, filho daquela família de índios. E um aprendeu a falar língua indígena e o outro aprendeu a falar português. Então esse rapaz que, quando é adulto, se torna capitão e daí comandante, do mesmo forte que o pai dele foi comandante anteriormente, ele veio em busca do tal Vitorino Condá, que saiu de lá daquela região da onde ele estava, ali naquele forte, no Guarapuava, e veio descendo, e ele tinha informações que ele estava em Palmas. Chegou em Palmas e perguntou, aquele índio, Vitorino Condá, etc. e tal, tem uma família, tem uma boa tribo, está por aqui? Daí eles disseram, olha, como Palmas começou a desenvolver, tem bastante criadores de gado, bastante portugueses. Ele disse, já não é mais um lugar apropriado para nós, então eu vou descer mais um pouco, vou para frente. E veio parar aqui, naquele salto ali do rio Chapecó, Abelardo Luz, né? Veio parar ali. E o capitão Loures vem descendo e encontra o Vitorino Condá. Encontra o Vitorino, olha, eu preciso de você. Então, ele faz um trato com o Vitorino Condá, e o Condá, então, ele impõe algumas condições. Olha, eu quero ser o comandante desse grupo, eu quero que o Verê, que dá o nome a um outro município ali no Paraná, Verê, seja o meu sargento, né, ele já conhecia as patentes, e o fulano ali seja o meu cabo, o outro não me lembro o nome. Então, o Loures leva esse pedido para o Império e é concedido o título de capitão para o Condá. E o Verê era o sargento. E diz aí, eu quero uma carabina para cada um, munição, e um cavalo para cada um. Então, isso era tudo isso que ele queria. E o Loures disse para ele, olha, tenha muito cuidado, porque nenhuma missão conseguiu passar. E ele disse, pode deixar que eu vou chegar lá no Nonoai. Ali era inexpugnável a passagem por ali. Os índios do Nonoai eram terrivelmente bandidos. Eles chegavam na casa de um fazendeiro, almoçavam junto e esfaqueavam todo mundo. Tem várias histórias ali contando terrores disso. Tem até a história lá de um padre e os coroinhas que foram mortos ali, que hoje até o pessoal faz peregrinação lá, né? Mas o Condá, como era índio e tinha essa experiência, veio morar aqui no Chapecó, onde está a Havan hoje, que antes de ser Havan era a Forte. E por isso que aquele riozinho tem o nome de Rio dos Índios, porque ali os índios moravam naquele rio. E era muito confortável, naquela beira de rio ali, todo mundo tinha condições de se banhar, de brincar na água, e tinha água abundante. Então ele consegue chegar a Nonoai, conversa com o pessoal de Nonoai, com o cacique, e convida o cacique, vai me visitar, vai lá visitar a nossa aldeia. Nós somos todos índios, vai lá conhecer. E ele veio a Chapecó, e o índio de Nonoai, o cacique, chega aqui e conhece uma mocinha que era filha de uma índia com o tal de Fortes. Eu não me lembro se era José Fortes, aquele primeiro bandeirante que veio de Portugal.
Não, esse veio de Minas Gerais. Minas Gerais. Esse já não era mais o bandeirante, então, porque tinha as entradas e as bandeiras, né? Então, as entradas eram pessoas particulares que iam avançando, iam pedindo para o governo aquela terra, registrasse aquela terra, era dele. Do Rio Xaxim até o Rio Chapecó é minha terra. A delimitação era 2 rios ou 2 montanhas. Não sabia nem quanto é que tinha, mas aquele território era dele. Requisitava aquilo para o governo queria que colonizasse lá, evidentemente. E o rapazinho lá do Nonoai se encantou pela mocinha, fizeram o casamento, aí facilitou tudo, né? Então foi onde o Vitorino Condá consegue abrir a trilha ali, passando por Nonoai, e que depois chega até São Gabriel, São Luís Gonzaga, aqueles municípios ali de fronteira, que é uma grande região de criação de gado e muares também, cavalos e mulas. Porque depois, além do gado, eles começaram a levar os animais de transporte, cavalo e mula, que iam até Sorocaba, onde havia uma grande feira, e ali de Sorocaba eram redistribuídos, revendidos, né? Depois, no ciclo do café, as mulas continuaram sendo vendidas lá em Sorocaba para o transporte do café, o café bruto, em grão, né? Então, a importância do Borman e do Vitorino Condá foram muito interessantes e muito grandes. E nesse aspecto, então nós tivemos aí uma figura inusitada também, que é o tal do Fortes, né? Que daí dá o nome de Passo dos Fortes. Por que é o passo? O passo é uma passagem sobre algum rio, né? E o rio é aquele que passa ali no batalhão da Polícia Militar, aí, que delimita o terreno ali, é aquilo aí que tem 2 metros, 1 metro de largura. Então ali era a passagem, então era o Passo dos Fortes, né? Assim como, quando criaram o Chapecó, ele foi estabelecido no Passo do Carneiro, porque ali onde é o Borman hoje, se chamava Rio Carneiro. Perfeito. E falamos aqui, o senhor já colocou sobre como foi o estabelecimento da divisão Paraná-Santa Catarina, que chegou à beira de um conflito, né? Na época, quem foi o mediador ali que conseguiu resolver essa ameaça, né, de quase... Não, foi mais que uma ameaça, foi uma guerra mesmo. Foi uma guerra, foi chamada a maior guerra fratricida do Brasil. A Guerra do Contestado. O mediador disso foi o próprio governador de Santa Catarina, Felipe Schmidt, através de um seu grande jurista, de nome Mafra. Ele era conselheiro, na época, era um conselheiro do Estado, e então ele fez a defesa de que esse território era catarinense, desde o Rio Iguaçu até Foz do Iguaçu, até Itapiranga, ou seja, do Rio Iguaçu até o Rio Uruguai, todo esse território aqui era catarinense. Garantimos a posse com relação aos argentinos, mas não garantimos a posse de Santa Catarina com o Paraná. Em que ano foi isso? Início dos anos 1900? O governo do Paraná, isso em 1895, já era brasileiro. E aí começa a disputa. Por quê? O governo do Paraná dizia, não, aqui é Campos de Palmas, né? Dá para ver o mapa dos Campos de Palmas era enorme, era do Rio Uruguai a Rio Iguaçu. Mas aí o governo de Santa Catarina disse, não, isso aqui não tem lógica, porque o próprio Cleveland, com seus engenheiros, eles já haviam dito que as divisas seriam Rio Peperiguaçu e Rio Santo Antônio, na fronteira com a Argentina, e Rio Uruguai com Rio Iguaçu, Paraná e Santa Catarina. Mas o governador do Paraná não admitia perder esse território de jeito nenhum. E começou, então, a atacar
as pessoas que moravam nessa cordilheira, que é a Serra Geral, eu acho que é o nome da serra aqui, né? E atacavam, atiravam contra as casas dos moradores que moravam nessa região, estupravam as mulheres, aterrorizavam as crianças, botavam fogo nas casas. E o governador Felipe Schmidt, cara, para com isso, o STF já deu ganho de causa para Santa Catarina. E ele disse, protesto, contestou. Aí vem o nome, contestado. O Mafra, conselheiro Mafra, faz um novo recurso. O STF deu ganho de causa 2 vezes para Santa Catarina. O Paraná contestou novamente. O Mafra faz a 3ª defesa com novos documentos, mapas, etc. O STF deu ganho de causa para Santa Catarina 3 vezes. O governo do Paraná disse, não, só leva na bala. Na lei, eu não concordo com isso. Então, o governador de Santa Catarina, vendo que o homem era irredutível, ele foi falar com o presidente da República, acho que era o Afonso Pena, nessa época, 1916, por ali, para que ele chamasse o governador do Paraná e vamos fazer um acordo, então, né? Então, ele chamou o governador do Paraná e perguntou, onde é que você quer que seja a divisa? Olha, eu quero que a divisa seja pelo Rio Iguaçu até o Rio Jangada, ou seja, logo a jusante de Porto União, que desce pelo Iguaçu. Esse riozinho Jangada nasce ali em Caçador, mais ou menos, na Cordilheira de Caçador, e desce para Iguaçu. E o outro rio nasce ali e vem desaguar no Uruguai, que é o rio do peixe. Um para lá e um para cá. Então ele disse assim, eu quero que suba o rio Jangada até o divisor de águas, que ali tem a serra, acho que é Serra Geral que se chama aqui, passando pelo Herê, então o Herê já existia, até Barracão. Então o governador de Santa Catarina disse, olha, eu só quero paz para o meu povo, o povo que mora ali, não interessa se ali é Paraná ou se é Santa Catarina, para eles eu só quero a paz para essa gente, eu quero que essa gente viva em paz. E a guerra que tinha se estabelecido aqui dentro era terrível, violenta, isso dá um capítulo à parte, porque é muito grande essa briga. Ela começa, na verdade, com os chamados messiânicos, aquelas pessoas que eram o santo milagreiro que andava pelo sertão, ajudando as pessoas. O primeiro, o João Maria, ele até era realmente justo e era uma pessoa correta e veio só para ajudar as pessoas. Ele só fazia isso. Era curandeiro, era mediador e ajudava as pessoas, etc. e tal. Mas quando ele faleceu, entra um outro cara aproveitando o vácuo da autoridade e se intitula José Maria. E aí que vem uma história escabrosa. Depois de muito tempo, esse cara era totalmente inverso ao que era o João Maria, e ele perverte aquele povo e começa a treinar aquele povo com armamento, e onde eles podiam, eles assaltavam, roubavam gado, roubavam armamento, munição, etc. e tal, e foi treinando, fazendo para a guerra mesmo, né? Então ele subverteu os caboclos nessa ocasião. E a justificativa que se deu para isso é que quando o governo do Império constrói a ferrovia São Paulo-Rio Grande, saía lá de Itararé, São Paulo, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele deu, o governo do Império não tinha dinheiro, aliás, todo mundo era pobre nessa época, então ele deu uma concessão da madeira para quem construísse a ferrovia. Que construir uma ferrovia naquele tempo era coisa muito cara, a gente tinha que trazer os trilhos dos Estados Unidos para cá de navio. Toda a ferramenta, tudo vinha de lá.
só os dormentes que eram de madeira que eram feitos ali. E aqui na nossa região de Santa Catarina eram feitos em Calmon, que pertencia ao município de Caçador na época. Então, o governo dá 15 quilômetros para cada lado da ferrovia, e a ferrovia vai acompanhando o rio, porque ali você tem um declive constante, cerca de 1% de declive, porque não tinha muita tecnologia para você perfurar essa região montanhosa. E também era muito caro. Então, por conseguinte, a área explorada era bastante grande. E daí esse José Maria, ele incita esse povo que está sendo roubado, vocês estão sendo expulsos da sua terra, isso aqui sempre foi de vocês. Mas eles só estavam tirando a madeira. Eles não queriam terra, coisa nenhuma, eles só tiravam a madeira para levar embora, vender e pagar o investimento que ele estava fazendo. E uma ocasião, o coronel da Polícia Militar do Paraná, designado para vir fazer um reconhecimento, tentar pacificar, várias tentativas, inúmeras tentativas de pacificação, o coronel Gualberto foi em Curitibanos, chega na casa de um fazendeiro e se depara com o dito José Maria. Daí ele disse: o que está fazendo esse cidadão na tua casa? Ah, esse aqui é o nosso curandeiro. Aí disse assim: ele não é curandeiro coisa nenhuma. Esse aqui é o tal de Lucena, fugitivo da penitenciária de Curitiba, cara. Então, o segundo messiânico, o segundo santo José Maria, ele era, na verdade, um criminoso. Então, aí, essa guerra chamada de Contestado durou 4 anos, de 1912 a 2016. Né? E sobre a Guerra do Contestado, a gente vai produzir um especial para falar só sobre esse conflito. Porque é uma parte bastante grande. E depois disso, então, em 16, o governo de Santa Catarina, Felipe Schmidt, convence, então, fez esse acordo com o governo do Paraná, e esse acordo finalizou em 2016, vai para o Congresso, então, para fazer a lei de delimitação de estados, e somente em 1917, então, é que são criados os municípios de Mafra. Daí foi homenageado o conselheiro Mafra, né? Portunhão, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro, e Chapecó. O Cruzeiro depois passou a se chamar Joaçaba, que significa a mesma coisa na língua indígena. Cruzeiro do Sul. Joaçaba é o Cruzeiro do Sul, ou seja, algo religioso para os índios. Joaçaba. Perfeito. E aqui nós temos muitos municípios com os nomes indígenas, que são conhecidos como o próprio Chapecó, como Xanxerê, como Xaxim, etc. e tal, né? A instalação de Chapecó, em 1917, começou ali no Passo do Carneiro, correto? Isso. Então, em 1917, quando foi decretado que já existia um município aqui em Chapecó, ele foi estabelecido no Passo do Carneiro. Por que foi estabelecido, foi situado lá no Passo do Carneiro? O Passo do Carneiro fica onde? Hoje onde é o Distrito do Borman de Chapecó. Perfeito. Distrito de Chapecó, chamado Distrito do Borman. Ou seja, na entrada do Rio Grande do Sul. Passo do Carneiro, por que esse nome? Porque ali tinha o riozinho chamado Carneiro. Ah, perfeito. E ali onde tinha a passagem do rio, onde é que era a passagem de um rio? Um lugar onde tivesse val. Sabe o que é o val? É um lugar onde tem bastante pedreira, então o rio se alarga e você consegue cruzar a pé. Então ali era o passo. Então o Passo do Carneiro, porque tinha um rio chamado Carneiro. E o pessoal do Rio Grande do Sul, quando surge a notícia de que aqui era Brasil e que estava só havendo briga entre Paraná e Santa Catarina, mas eles não queriam saber de briga, eles queriam vir para uma região nova, eles começam a se estabelecer ali no Passo do Carneiro, onde é hoje o distrito de Marechal Borman. E ali começa, então, o município de Chapecó em 1917. E um dos líderes
um dos líderes daquela comunidade do Passo do Carneiro era o Marinho, era o Manuel Marinho. Esse Marinho, então, foi nomeado o primeiro prefeito de Chapecó, e em seguida é feita a eleição, e ele se elege porque era o líder natural. Isso foi lá em 1917. Mas veja bem, naquela época, a pessoa, o político, podia se eleger deputado e prefeito também. Ou deputado e vice-governador, ou governador, como foi o caso do Bormann. E por conta disso, ele era vice, mas ele assumiu o governo do Paraná, o Bormann. E aqui, o Marinho, o Manuel Marinho, Manuel dos Santos Marinho, ele é o prefeito, na época chamado de intendente, e ao mesmo tempo ele é também deputado. Mas tu veja que para ele ir a Florianópolis, para participar de alguma sessão da Assembleia Legislativa, era uma saga, tinha que ir a cavalo até Joaçaba. Joaçaba já tinha o trem, a partir de 1912, 13 ou 14, aí já tinha trem ali. Subia até Porto União, que ia até São Francisco do Sul. Cada trecho desse era um dia, né? E depois descia de vapor, de navio, até Florianópolis. Então, o Manuel Marinho era deputado por Chapecó. Ele foi o primeiro prefeito e o primeiro deputado. E na época, esses cargos eram por nomeação, né? Na primeira ocasião ele foi nomeado, mas na sequência, depois que foi fundado oficialmente o município, aí ele já foi eleito. Já foi eleito prefeito, intendente e também deputado. E tem um episódio interessante do Manuel Marinho lá na Assembleia Legislativa, porque tinha um deputado por Campos Novos, ali do meio oeste, que era um alemão assim muito culto, e que era o deputado pela região lá deles, chamado Rupp, primeiro nome eu não me lembro, Rupp. Esse deputado era uma pessoa assim bastante contestadora, como dizem aí no Rio Grande, tipo faca na bota. E ele achava que aqui havia muita violência nessa região aqui. Então ele disse para o Manuel Marinho: a Constituição não entrou em Chapecó ainda. E o Marinho respondeu: não entrou. Mas ela só vai entrar quando puder entrar de automóvel. Que tal? Por quê? Porque não tinha estrada para chegar em Chapecó. Só tinha uma picada para ir a cavalo até Joaçaba. Né? Tanto que depois que funda Chapecó, o Coronel Bertazzo, que era de Porto Alegre, mas que veio migrando para Bento Gonçalves, Guaporé e depois Passo Fundo, falou para dois colegas dele, dois colegas Maia, que também eram os coronéis, aqueles coronéis da Guarda Nacional de antigamente. Vamos para lá. É uma terra nova, é uma nova oportunidade para a gente fazer grandes empreendimentos. E os dois Maia eram mais deitados, não eram muito chegados assim a fazer essas escaramuças. Eles disseram: não, vai, dá uma olhada, se você gostar, nós vamos te ajudando. E o Bertazzo e um empregado dele, que eu não me lembro o nome, ele pega o seu cavalinho, sai de Passo Fundo, passa por Nonuai. Na época em que a nossa colonização italiana e alemã é essa migração Essa migração já estava no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? É, isso. E esse pessoal veio para cá. E esse pessoal veio para cá. Uma parte deles veio para cá. Isso, uma parte foi lá para aquela região de Criciúma, né? Uma colônia italiana bastante grande, Uruçanga, Criciúma, aquela região ali do sul do estado, bastante grande. Depois eles vieram também para Blumenau. Hoje tem mais italiano do que alemão em Blumenau, sabia disso? É uma coisa até engraçada, né? Mas aqui na nossa região, o Bertazzo vem e olha só, a saga que era para chegar aqui onde é Chapecó hoje.
ele tinha que cruzar lá onde é hoje o município de Guatambu, no Porto Chalana. Cruzava o rio lá, tinha uma balsa, e de lá do Porto Chalana até aqui era um dia inteiro a cavalo, mais de 20 quilômetros, né, pelo mato ainda. Então chegaram aqui de noite já. Então chega o Bertazzo aqui, olhou isso aqui, ficou maravilhado com esse pinhal, essa terra, esse planalto, né, parecido com Passo Fundo, porque é um planalto bastante com uma topografia muito agradável, sem muitas elevações grosseiras, como é o caso de Joaçaba, que Joaçaba só não cresceu por causa disso. Né? Ela fica entre montanhas e pedreiras, então ali não teve como desenvolver. Videira, Caçador, aquela região, não deslanchou por causa disso. Senão lá seria muito maior que Chapecó, porque nós já dependemos de Joaçaba. E vem aqui, gostou e voltou e disse, ó, é o lugar do futuro, vamos para lá. Isso foi em que ano? 1920, 21. Antes disso, só para a gente... Porque teve uma situação aí envolvendo a sede do município, né? Que era Xanxerê, na época da colônia militar. Depois veio a Chapecó e o governador Hercílio Luz transferiu novamente para Xanxerê, é isso? Sim. Em 1919? Isso? Isso. Então, em 1919, foi criado o município de Chapecó com sede no Passo do Carneiro. 3 anos depois, um tal de Fidêncio, que morava em Xanxerê, ele era adversário do Santos Marinho. E como o Bormann havia fundado o Chapecó, lá onde é Xanxerê, ele disse, não, a sede de Chapecó tem que ser aqui, e não lá no Passo do Carneiro. Veio aqui de noite, com as suas carabinas, um bando armado, assaltaram a tal da intendência e levaram tudo que tinha ali. A intendência seria a prefeitura? Seria a prefeitura. Mas naquela época tinha o quê lá? Meia dúzia de livros e talvez levaram alguma cadeira também junto, sei lá o quê. E levaram para Xanxerê. 3 anos depois, a turma de Chapecó criou coragem. Não, vamos voltar para cá. E foi lá, assaltou Xanxerê e trouxe para cá de volta. O Fidêncio não se conformou e 4 anos depois ele vem aqui, assalta de novo e leva para Xanxerê e daí convence o governador Hercílio Luz a fundar e a decretar que a sede do Chapecó era lá naquilo que hoje nós conhecemos por Xanxerê. E dessa maneira, eles até trocaram o nome do município chamando de Rui Barbosa. Isso aconteceu e ficou até 1930. Quando o Getúlio Vargas vem com a sua tropa para chegar ao Rio de Janeiro e tomar o poder federal, porque ele disputou a eleição para presidente da República e perdeu a eleição e ele disse que foi roubada a eleição naquela ocasião, porque o seu vice, o candidato dele a vice, era o João Pessoa, que dá o nome para a capital da Paraíba hoje. Ele foi morto durante a campanha. Então, ele disse, mataram o meu vice e roubaram a eleição. E eu vou lá e vou tomar o poder agora, à força. Mas ele encontrou, o único obstáculo que ele encontrou, o Getúlio, foi a Polícia Militar de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, a resistência em Santa Catarina. E por conta disso, houve muitas prisões e coisa e tal, e a coluna do Getúlio consegue avançar, e um dos grandes comandantes dessa legião, era mais que um exército, era uma legião, era o Assis Brasil. E ele consegue penetrar, assumir, e daí o Getúlio Vargas nomeou o Assis Brasil governador de Santa Catarina. Chegando aí o governador Fulvio Aduce, do estado de Santa Catarina, pegou um navio e foi para o Rio de Janeiro. Mas deixou o capitão, ajudante de ordens, fica com a chave do palácio, para eles não chegar aqui a arrombar, quebrar tudo, né? Fica com a chave e entrega. Agora já estão aí mesmo, né? Já estão ali na ponte.
já havia a Ponte Hercílio Luz. Então o capitão, outro marinho, capitão João Alves Cândido Marinho, era o ajudante de ordens, e entregou para o Assis Brasil a chave do palácio. E o Assis Brasil perguntou: qual era a tua função? Eu era ajudante de ordens, então você vai ser o meu ajudante de ordens, você vai continuar aqui. E daí, como ele vê essa mudança, essa história toda de muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá, e o pessoal de Chapecó reivindicando que voltasse para cá, ele perguntou: o que está vendo lá? Daí esse capitão falou: olha, a sede mudou de lugar 4 vezes já. E ele disse assim: então você vai lá, você vai me dar jeito nessa zorra aí. Nomeou o capitão Cândido Marinho prefeito interventor de Chapecó. E ele veio aqui, perguntou: quem é que manda aqui? Quem é que é o líder aqui nessa... Na época, a rodoviária de Chapecó era ali, perto da igreja, né? Na Avenida Getúlio Vargas. Perto da Casa Estrela ali? Isso, bem ali mesmo. É onde tem a Livraria Estrela. Foi uma casa abaixo ali. Era ali a rodoviária, na frente do Zolete, quem conhecia o fotógrafo Zolete. Então, a rodoviária ali, o rapaz lá do hotel, que era rodoviária e hotel ao mesmo tempo, ele disse: é o seu Bertazzo, o coronel Bertazzo é o colonizador aqui da região. E onde que é? Você pode me levar lá? Disse: olha, é ali embaixo, se quiser eu posso levar, mas é só descer ali, uma quadra daqui já é ali, ó. Vai ver a única casa de madeira que tem ali, boa, bonita, bem feita, é a dele. Então o Cândido Marinho conversa com o Bertazzo, pega todas as instruções com ele, e ele vê que aqui o Bertazzo está deslanchando, fazendo isso aqui andar. Já estavam com projetos de ruas, etc. e tal. E esse capitão Cândido Marinho também havia feito a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Portanto, era um engenheiro. E ali surge uma nova e grande parte da história. Ele fala com o Bertazzo: aqui nós temos muita terra e pouca gente. Temos que aproveitar o momento e fazer grandes avenidas, largas, amplas e retilíneas, que o território aqui, o terreno ajuda, né? E o coronel Bertazzo, que era muito modesto, ele disse: o senhor está com a caneta na mão. Vamos fazer isso aí. Então, esse capitão, Cândido Marinho, junto com o coronel Bertazzo, foram os responsáveis por essas avenidas amplas, retilíneas, que hoje têm quilômetros de comprimento, né? Mas aí ele conversa com o Bertazzo e pergunta sobre essa história: por que aqui, por que lá, o que aconteceu? E o Bertazzo contou a história para ele, como ele sabia, como ele conhecia. E ele perguntou: você tem um automóvel, né? Tenho, era o único automóvel que tinha aqui. E o senhor me leva lá nesse Passo do Carneiro? Levo. Foram lá no Passo do Carneiro. Olhou lá. Naquela época era uma vila totalmente desorganizada, tanto que foi agora o prefeito anterior, aí o Buligon, que regularizou aquela... Isso agora em 2003, 2005, sei lá, depois do ano 2000, aí, agora, recente. Então era uma vila assim, mal organizada e coisa e tal. Tinha um terreno bom, etc. e tal, possibilidade de ampliar, de fazer ruas bem feitas e retilíneas, etc. Mas ele voltou e disse: onde é que é o tal do Rui Barbosa? É para o outro lado, mas hoje não dá para ir, porque leva um dia para ir e voltar. Rui Barbosa, no caso, Xanxerê. Xanxerê. Então, o senhor me leva amanhã? Levam. No dia seguinte foram a Xanxerê. Chegou lá, e como depois do Bormann, o coronel Freitas, que o substituiu e ficou 3 anos, e aí foi extinta a colônia militar, acabou a liderança e a coisa começou a decair. De tal maneira, e o cara disse: pô, nem lá e nem aqui, né? Nem Xanxerê, nem Passo do Carneiro, pô, pelo amor de Deus. A sede do município tem que ser aqui, né? Onde você tem a tua sede. E ali onde está, passa o riozinho embaixo
do calçadão hoje, na frente da Havan, ali era o marco inicial, então, de Chapecó. Foi cravado um marco ali, onde tem um posto de informações ali. Então, o capitão Cândido Marinho, decreta que a sede de Chapecó passa a ser aqui no Rio dos Índios. Ainda tinha o nome de Rio dos Índios, ainda não era Chapecó. Veja bem, o nome de Chapecó já era conhecido lá na República, já em Portugal, mas ainda não era o Chapecó de hoje. Portanto, Chapecó é de 1917, mas a cidade de Chapecó é de 1931. E agora? E agora você conta 108 anos de Chapecó. Mas a cidade em si tem 80 e poucos anos, 90, sei lá. 108 anos é importante porque esse episódio ficará para a posteridade, né? Estamos Sim. gravando em 2025, então, né? Seria 108 anos hoje da fundação de Chapecó, mas de acordo com esse decreto seria 94? 94 anos, então, que tem a cidade propriamente dita aqui onde ela está. Então, veja como a cidade de Chapecó é nova ainda. E quanto cresce, né? E quanto cresce. E ela teve, a cidade de Chapecó, ela teve alguns episódios muito interessantes. Por que ela cresceu? Porque vieram, primeiro de tudo, o Coronel Bertazzo, ele era uma alma boa. Esse sim era o pai dos chapecoenses. Você comprava um lote, ele te dava outro, para incentivar, vir mais gente. Comprava uma colônia, ganhava mais um terreno para emendar e fazer a coisa progredir. E assim ele foi conseguindo trazer gente. Como ele tinha sido caixeiro viajante no Rio Grande do Sul, porque ele veio pequeno da Itália, ele veio um menino, acho que com 14 ou 16 anos, não lembro exatamente, veio de Verona. Então a história que uma das netas dele escreve é de Verona a Chapecó. De Verona a Chapecó. Ele vem criar o Chapecó, vem fundar o Chapecó. E os dois amigos dele, Maia, um deles ficou aqui na região, foi prefeito aqui, foi o intendente, depois na sequência do Marinho, e depois, pasme você, foi o prefeito de Joaçaba. E também foi deputado por Joaçaba daí. E o outro irmão, Maia, voltou para o Rio Grande do Sul, lá para a região deles ali de Guaporé, não lembro exatamente o nome do município que eles vieram, mas o legado deles ficou e muito forte. Mas qual era assim a grande virtude do Bertazzo? É trazer gente que tivesse capacidade de empreender. Então o que nós precisamos fazer em Chapecó? Primeiro de tudo, montar uma serraria para cortar as tábuas para fazer as casas. A matriz econômica na época era madeira. Primeiro ciclo econômico foi a madeira. E então, o Bertazzo veio para ampliar isso, né? Ele veio... Quando ele veio, ele trouxe outras... Ele veio para colonizar, vender terras para trazer... Porque isso aqui não tinha nada. Na época, quando o Chapecó foi fundado, havia 1.100 habitantes em 14 mil quilômetros quadrados. Como foi a trajetória dele, a chegada? Ele começou a comprar os... Sim. Quando ele chegou, ele chegou ali onde tem o Girardi hoje, embaixo da Nereu Ramos, desce um riozinho ali. Nasce ali perto de onde tem o INSS hoje, ali no Santa Maria, e desce ali um riozinho. Ele chegou ali, olhou, tinha um banhado ali, um pequeno banhado, e ele disse pro ajudante dele, olha, não vamos subir esse morrinho, porque se der chuva e esse riozinho encher, pode pegar a gente de surpresa de noite. Então fizeram ali em cima. E ele subiu, aquele morrinho ali, onde tem o castelinho hoje, que era a casa dele, e cortou um galho de árvore, assim, tipo um ramo assim, em forma de cajado, né? E segurou o cajado na mão e pediu para o ajudante, me faça uma fotografia. Segundo o Sérgio Migliorini me contou, essa fotografia
é que inspirou Paulo Siqueira a fazer aquela grande estátua do desbravador. Então, aquele desbravador ali é o Coronel Bertazzo, que hoje naquela imagem segura um machado na mão e um ramo de árvore na outra mão. Bom, mas aí ele faz essa expansão e estava indo bem, porque ele era caixeiro viajante, conhecia muita gente. E o que acontecia lá com o pessoal do Rio Grande do Sul? Por que eles queriam sair de lá? Como nós falamos antes, os italianos e os alemães que vieram para essa região, eles eram muito férteis e tinham cerca de 10 a 20 filhos cada família. E a tradição na época, o pai dar uma colônia de terra para quando o filho casasse. Mas quem tinha 15 filhos, como é que ia dar uma colônia para cada um? Não tinha mais, né? Nem meia. Ele comprava 2 colônias, para ele era suficiente, imagine 2 colônias de terra. Uma colônia de 242 mil metros quadrados, então uma colônia era bastante terra. E comprava 2 colônias, era suficiente, mas quando tinha 10, 12, 15 filhos, nós temos que ir para frente, onde tenha mais terras e terras novas e férteis. E o Bertazzo explorou o território aqui e viu que aqui dava milho, dava trigo, dava fumo, dava feijão, dava arroz, e era uma terra muito boa e fértil. E assim sendo, ele convenceu essas famílias a virem para cá. E as famílias foram migrando, foram milhares de famílias que migraram para cá. Até dar um episódio que daí quebra a coluna dorsal do seu Bertazzo e de todo mundo, o incêndio da igreja. Esse incêndio da igreja, que foi um incêndio, segundo me contou uma senhora de idade que já não existe mais, já desencarnou, ele se deu em decorrência de um andarilho que vivia embriagado e que morava embaixo da igreja. Ele ia lá só para dormir, evidentemente, ele saía, o dia inteiro passava de uma bodega para outra comprando cachaça e bebendo. E segundo informações que essa senhora me passou, uma noite dessas, ele acende uma vela, alguma coisa ali, e derruba a garrafa de cachaça. E embaixo da igreja, naquele tempo se fazia uma construção, e os restos de madeira, serrada, maravilha, ficavam tudo ali, ninguém ia ali fazer limpeza. Aquilo despeja a cachaça e a vela acesa ali, começou a queimar aquela madeirama que estava no chão, né? O sujeito sai correndo com as roupas queimando, ele nunca mais foi visto, e pega fogo a igreja. Mas aí tem uma outra história, porque antes da igreja queimar, já havia queimado o CRC, Clube Recreativo Chapecoense, que ficava bem pertinho de onde está a igreja hoje, na frente daquela escola chamada Marechal Bormann, onde ali era a cadeia. E aí, algumas pessoas acharam que tinha que achar um bode expiatório para isso. E acharam. Acharam quem? Uma pessoa que veio de fora e que era recém-chegada, pouco conhecida, e segundo a boca miúda, segundo a informação popular, era um rapagão bonito, moreno, que vinha ali da costa do Uruguai, e ele era o garçom do CRC. E nos bailes, a mulherada chegava, não lembro o nome dele, o Zé, traz uma gasosa para mim, traz uma gasosa e coisa e tal. E aí os homens começaram a olhar de atravessando, porque esse cara vai arrumar encrenca aqui, né? Vão ter que tirar esse cara de circulação. Então houve vários episódios nessa ocasião, nessa época. Consta que um outro cidadão que vinha do Rio Grande do Sul com uma guaiaca cheia de dinheiro, foi dormir numa determinada serraria ali e foi roubado. E acabaram incendiando também essa serraria, que era dos Baldiceira, pelo que me consta.
E então houve vários episódios nesse sentido. Então prenderam esse rapaz, né, sob a alegação de que ele, O rapaz o rapaz que era o garçom lá, o Dom Juan, acho que era Lima o sobrenome dele. E prende esse rapaz. Na sequência vem um irmão dele para resgatar, vai preso também. Na sequência vem um primo para resgatar, também vai preso. E vem um quarto e os 4 foram presos. Né? Até que o próximo que veio já não veio mais sozinho e já veio com um advogado de Erechim. Como se deu a prisão A prisão, eles primeiro... do rapaz esse? Eles foram na pensão onde o rapaz morava e perguntaram lá para a dona da pensão, onde é que está o fulano? Não sei, está pela rua, está por aí. Queimou lá o clube, ele está procurando emprego, está em algum lugar aí da rua. Vamos dar uma olhada, não. Vamos revistar o quarto dele. Foram lá revistar o quarto, não acharam nada. E, segundo consta, isso está num processo. Foi colocado uma armadilha, usaram armas e... Esse processo está disponível hoje para quem Esse quiser. processo está disponível hoje, um promotor... Eduardo Sens resgatou esse processo, porque esse processo foi julgado lá em Porto União, para tirar aqui da possível interferência política. Foi feito em Porto União. O doutor Eduardo Sens resgatou esse processo e disponibilizou para a população. Então, está disponível. São 960 páginas do inquérito e do processo. E nesse processo consta que puseram ali dinheiro, a faca, o revólver debaixo do colchão e ficaram na espreita, né? Plantaram provas no quarto dele. Quando chegar o delegado daqui da época, ele tinha 2 trabalhadores que o ajudavam, que não eram da Polícia Militar, eram do município. Naquela época eles chamavam de capanga para essas pessoas. E eles, quando o rapaz entrou, foram lá. Vamos fazer uma revista no teu quarto aí, ô gurizão. Revistaram o quarto, procura no armário, procura aqui, procura ali e tal. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Olha embaixo do colchão. Tá aqui a prova do crime. Levaram, já foi preso. Então foi ali que foi. A primeira prisão foi dessa maneira. Depois aí vem o irmão, vem o primo, vem o outro primo, os 4 foram presos. Até que vem um quinto, traz um advogado de Erechim, mas o advogado peticionou, o juiz não conseguiu liberar, não conseguiu libertar. Foi uma coisa inglória. Depois um outro parente veio de Joaçaba, nessa época já tinha automóvel, já conseguia vir de automóvel até aqui. Veio disfarçado de noite, tinha um parente dele na periferia do município, aí da cidadezinha, e se hospedou ali, e eles iam para o Rio Grande do Sul, passando por aqui, ia para o Rio Grande do Sul de novo para Erechim trazer novamente o advogado. E no dia seguinte ele sai para Erechim. Mas deixa estar que esses 2 cidadãos, esses 2 que trabalhavam para o delegado, eles já estavam nas entradas, cuidando de entradas e saídas de Chapecó. E o parente dele disse, vocês tomem cuidado porque eles vão revistar o teu carro. Então, esse cidadão que veio de Chapecó, que também era parente dos presos, ele foi no porta-malas do carro e deixou a esposa dele no banco de trás do carro. E contrataram um taxista para levar ele para lá. Chegaram os 2 dito cujo para cima da onde é que tu vai, dona? Eu estou indo lá para o Rio Grande, para o Goiuém. Vou lá ver um tio lá no Goiuém. Mas da onde que tu vem assim, bonitona? Eu sou dali do Céu Azul. Céu Azul era uma zona de meretrício, não tinha esse nome ainda. Céu Azul foi depois.
eu sou lá da vila, lá, vai me fazer uma visita lá de noite. Mas quando eu voltar amanhã, hoje eu não, né? Oh, vamos lá, então. Deixaram ela passar. Então lá no meio do mato, o dito cujo sai do porta-mala, segue por Rio Grande do Sul, trazem o advogado de novo, mas não teve jeito, não teve jeito. E aí houve mais um episódio estranho nessa época. Havia um padre, que eu não me lembro o nome, mas está nesse processo também, que convocou a população para uma reunião lá no salão paroquial, e ele, todos aqueles trechos bíblicos, aquelas passagens bíblicas que diziam que aquele que fez um mal, aquele que fez isso, que fez aquilo, tem que ser morto, tem que ser queimado, tem que ser isso, aquilo. Né? Naquele tempo do Velho Testamento, tinha um Deus que mandava raio e mandava matar as pessoas, né? Mandava botar na fogueira, etc. E tal. O Deus dos judeus era muito bravo, né? Era vingativo. E o padre foi habilidoso e achou todos esses versículos e capítulos e incendiou essa população. Então, o que eles fizeram? Saíram dali e foram na cadeia pública, mas isso depois de muita tortura, né? Um deles consta que quando eles assaltaram a cadeia, em cerca de 200 pessoas, e naquele dia fizeram como lá no Congresso Nacional, quando no 8 de janeiro, liberaram a guarda Facilitaram. Liberaram a guarda e só ficou um cabo. O cabo olha de um lado 100 pessoas, do outro lado mais 100, o que eu vou fazer aqui? Ô, cabo, te manda daqui, senão tu morre já. É o primeiro a morrer. O cabo só caiu fora e saiu pedir socorro, mas não deu tempo, né? Invadiram ali, foram derrubando a porta e foram arrancando os caras. E dando tiro. Mas consta que um deles já estava morto, inclusive. Ele não tinha conseguido, não havia conseguido resistir tanta tortura. Então, mas isso é fácil de ver, quem quiser está no processo, tem os nomes, tem os depoimentos de todos eles ali. Então houve esse episódio. O que aconteceu com isso? Aquela colonada católica, apostólica romana, que veio morar aqui no Chapecó, buscando terra nova, se apavora e vai embora. Muita gente deixou a terra que já tinha pago, inclusive, outros tinham começado a pagar e abandonaram a terra e foram embora, simplesmente foram embora. Porque esse episódio culminou no que ficou conhecido como a chacina desses presos que foram tirados da cadeia e mortos em praça pública, entre aspas. O incêndio da igreja, a chacina de Chapecó. Um juiz de São Paulo, que é nativo aqui da nossa região, ele é de Palmitos, ele escreveu um livro chamado A Dança dos Incêndios. É muito interessante ler esse livro, porque ele acessou o processo também, e ele também conta os detalhes da tortura que eu não vou falar agora aqui, porque são terríveis demais. Isso foi no ano 1950, né? 1950. Então foi tão forte esse episódio que pela primeira vez na vida, um avião vem do Rio de Janeiro e desce aqui, em Chapecó, com a revista O Cruzeiro. Imagine que saiu na revista O Cruzeiro a chacina de Chapecó, o incêndio de Chapecó. Então isso aqui foi um balde de água fria que praticamente matou Chapecó naquela ocasião. Veja, já era 1950. O Bertazzo estava aqui lutando desde 1920, 21, 22, quando ele chegou aqui, fez a sua casa, e em 1950 dá essa quebrada ali, né? Então quebra isso, e paralelamente a isso também dá um creche num daqueles bancos onde o Bertazzo tinha conta lá no Rio Grande do Sul, e ele também perde dinheiro lá. Então ele também sofreu perda daquele dinheiro. Porque quando ele chegou aqui, o Bertazzo, ele foi procurar o tal do Fortes, né? Ó, me disseram que essas terras aqui são tuas. O que tu acha? Vamos colonizar isso aqui? Para que venha bastante gente, isso aqui vai
crescer, vai multiplicar, todo mundo vai ganhar com isso. E o Fortes disse, olha, senhor Bertazzo, eu acabei vendendo essas terras para o Barão da Limeira. O Barão da Limeira era de São Paulo, mas como ele tinha adquirido muitas terras aqui, inclusive ali onde tem o município de Ceará hoje, ali, Itá, era do Barão da Limeira, que quando ele falece fica com a Baronesa da Limeira, que dá o nome a um distrito aqui de Chapecó. A Baronesa da Limeira, que era de São Paulo, tem um distrito aqui em Chapecó, aliás, uma vila aqui em Chapecó. Quando esse episódio acontece, aí se dá uma debandada geral, né? Mas o Bertazzo, ele era persistente, e inicialmente, eu estava falando do Barão da Limeira, quando ele foi em Curitiba, então, falar com os descendentes da baronesa, que já moravam em Curitiba, eles disseram para ele, olha, seu Bertazzo, o senhor não deve ter muito dinheiro para comprar toda aquela terra que nós temos ali, porque imagine, isso aqui era uma coisa enorme, não sei quanto, não me lembro quantos milhões de metros que era isso aqui, mas tem aí no registro. Aí e nós gostaríamos que o senhor fosse nosso vendedor, faça o seu projeto de colonização, e o senhor vai ser o nosso representante. Deram a procuração para ele, e ele inicialmente veio vender as terras da Baronesa da Limeira. Então ele não se apossou, não tomou de ninguém, não recebeu de graça. Que essa é uma história também que ninguém conta. E que precisa ser esclarecida. Precisa ser esclarecida porque tem gente que diz assim, que ele ganhou do governo e ficou rico. Ficou rico coisa nenhuma. Foi muito batalhado. Foi muito suado. Pois ele acaba perdendo dinheiro no banco. E mais tarde, então, esse pessoal, os filhos da baronesa, ele faleceu jovem, com cerca de 30 anos, de tuberculose, e a baronesa falou com os advogados lá, os procurados dela, disse, olha, venda essa terra toda, né? Não vão ficar com isso aí até o final. Venda tudo, uma vez só. Então, venderam o que não tinha sido colonizado ainda, a chamada Campina da Alegria, que era do tal do Fortes, né? E aí o Bertazzo, então, compra esse território e aí fica dele. E também ficou muito apertado, evidentemente, porque aí ele tinha que pagar todo aquele restante de território para vender aos pouquinhos, né? É que nem escritor, né? Tu gasta 40 mil lá na gráfica para fazer um livro, e daí tu vende a R$50 cada um e vai vender em 5 anos. Não recupera o dinheiro, só sobrevive. Por isso que o Bertazzo não ficou rico, né? Por isso que o Bertazzo não ficou rico. Perfeito. Bom, quanta informação, né, Panceira? Quanta história a gente tem aí sobre a nossa cidade, nossa região. A nossa região e nossa história é muito rica. Porque, veja, alguém me perguntou uma vez, o Condá, quando ele chegou aqui, ele mandou expulsou os índios? Não, pelo contrário, ele encampou os índios, construiu casas para os índios, caboclo, para todo mundo. Tanto que o convívio dos colonizadores com os indígenas todos moravam junto. Era muito amistoso, né? Morava junto, então não teve. Eles, por si só, assim como contei antes, o Vitorino Condá disse, opa, tem muita gente branca, não é mais lugar para nós. Então eles iam se refugiando para esses lugares, né? Que mais tarde foi dar a tal da colônia indígena ali, como é que chama? Chapecó, o Xanxerê, que na verdade fica lá em Ipuaçu hoje, né? É Ipuaçu. Mas ela leva, eu acho que é o nome de Aldeia Xanxerê ou de Chapecó, não me lembro. Tem um nome desses aí. Mas a sede deles hoje é lá no Ipuaçu. Então eles mesmos foram vendo que não havia conflito, nunca houve ataque, nunca houve briga. Aqui na nossa região, a nossa região sempre foi muito pacífica. Embora o povo do litoral
tivesse uma concepção, um conceito de que aqui era uma terra muito violenta. Por exemplo, quando eu me formei oficial, em 1972, eu pedi para vir morar para o Oeste. Então eu pedi São Miguel do Oeste, mas tive que vir para Chapecó por ser aqui sede de batalhão. E eles me diziam, mas tu és louco, eles vão te matar, só tem índio, eles vão te matar, isso é coisa de louco, tu não vais, não deves ir. Eu disse, não, o que é isso? Eu vou lá para Chapecó, e vim e deu certo. Estou aqui desde a primeira vez, desde 73, claro que eu não fiquei sempre aqui, mas eu estou aqui desde 73, então eu vi essa cidade com um pequeno trecho de calçamento de pedra muito irregular, essa pedra-ferro nossa aí não corta, ela quebra, que era da igreja, na Getúlio Vargas, descia ali e subia, e chegava até a 7 de setembro. Dali para frente, como eu me hospedei no próprio batalhão, na época que eu cheguei aqui, então era lama que chegava a arrancar o sapato do pé para poder trafegar nessas ruas de Chapecó. Perfeito. E para a gente já ir para o fechamento desse episódio, e a gente veio aí até, contamos desde antes da fundação, desde o Tratado de Tordesilhas até o acontecimento, aí, essa cicatriz na nossa história, que foi a decorrente aí do incêndio da igreja. Para a gente fechar, existe aí muitas histórias que giram em torno do nome, né? A origem, o significado do nome Chapecó. Chapecó, Xanxerê, até tem a brincadeira Chapecó, Xaxim. Chapecó, Xaxim, Chapecó, Xaxim. Sim, se puder falar um pouco sobre isso, daí a gente vai para o nosso encerramento. O nome Chapecó, embora haja alguns registros, como chapéu cheio, chapéu de pinhão, etc. Não existe nada. Na língua tupi-guarani, pecó é roça, é horta, é plantio, é um lugar onde se cultiva alguma coisa. E o chape é um caminho. Então não é de onde se avista o caminho que vai para a roça, não, é simplesmente o caminho da roça mesmo. Então Chapecó é o caminho da roça. Então as pessoas dizem, mas índio não plantava. O índio Condá, quando recebeu essa missão para fazer essa abertura da picada até os 7 povos das missões, ele pediu, eu quero uma carabina, um cavalo, e eu quero semente para o meu povo plantar enquanto estiver ausente, para eles se alimentarem, eles terem o que comer. Né? Então, ele tinha já o conceito de roça, o conceito de plantação, o conceito de ter uma plantação, uma hortaliça. E o Xanxerê também é um nome tupi-guarani, que é uma onomatopeia da cascavel, que quando ela se sente ameaçada, ela levanta a cauda e sacode aquele chocalho. Então, os índios não davam nome para cada tipo de cobra, caninana, cascavel, urutu, não. Eles diziam xê. Então, o que é xê? É xê-erê, ou seja, a campina ou o campo do cascavel, que erê é campo. Por isso que eu disse que campo-erê é um pleonasmo. É campo. Né? Assim como erechim é campo pequeno. Então, erê é campo. E o Xanxerê é o campo da cascavel. Como era um campo pequeno, alguns denominaram de campina da cascavel. Por ser menor, mas para eles, para o índio, era só o campo da cascavel. Pronto. Então, os nomes daqui da nossa região são todos nomes derivados de indígena, quase todos. Por exemplo, Itaberaba, aqui que se desmembrou de Chapecó. Ita é pedra. Beraba é brilhante, então é pedra brilhante. Ali havia muita aquela pedrinha cristalina aqui em Guatambu, tudo. A pessoa aqui, inclusive, fez bastante escavações dessas pedras ali.
Itapiranga, então é Pedra Vermelha. E o nome e a independência do Brasil aconteceu no Ipiranga, né? No Rio Piranga, no Rio Vermelho. Então, assim são os nomes, né? E assim foram dando os nomes, porque na época do Getúlio Vargas ele também estimulou o povo a dar nome para as cidades e para as pessoas de coisas do Brasil, né? Por isso que tem pessoas com o nome de Brasil. Eu tive um soldado que se chamava Brasil. Interessante. Panceira, então a gente vai aí caminhando para o encerramento dessa nosso primeiro episódio, contando um pouco mais sobre a história não conhecida, a história não contada, curiosidades sobre a história da nossa cidade. Agradeço aí a sua participação. No próximo episódio a gente segue a partir desse episódio marcante do incêndio e que trouxe um resultado aí de fatídico. Foi um episódio fatídico, mas que ocasionou uma evasão dos moradores, dos colonizadores, e aí contar como foi essa retomada e nomes importantes aí que marcaram a nossa história, além do Coronel Bertazzo e outros que a gente vai falar. Outros personagens que fizeram despontar o Chapecó. Obrigado, Panceira, por essa sua participação nesse episódio, e no próximo a gente segue com mais curiosidades e informações. Convido vocês aí a participarem, a acompanharem, a assinar o nosso canal, né? Inscrever-se e seguir a gente nas redes sociais. Panceira, você quer falar alguma coisa sobre as pessoas que quiserem algum contato, saber dos seus livros? Fique à vontade para... Eu tenho 14 livros já. Eu comecei a escrever na linha esotérica espiritualista, como eu falei, né? A religação, a senda humana em direção à luz e etc. e tal. E quando eu escrevi a história de Chapecó, eu me encantei com a história e fiz ainda o centenário de Itá, o centenário de Ceará e o Faxinal dos Guedes. Então eu tenho 4 livros que contam um livro para cada município. Então essa é a minha ideia de estar escrevendo os próximos livros sobre os próximos municípios, aqueles que tiverem interesse, evidentemente, porque, veja, eu não cobro nada para escrever. Eu até tenho prejuízo porque eu vou e volto inúmeras vezes, e eu não... A única coisa que eu peço lá para a comunidade que me encomenda, a prefeitura, por exemplo, vai fazer o livro, no caso de Faxinal dos Guedes, me dá 100 volumes, para mim vender ou distribuir para alguém. Mas quem que vai me comprar o livro de Faxinal dos Guedes? Então eu acabo distribuindo de graça. Mas pelo menos eu não tive o prejuízo, porque a prefeitura bancou o custo integralmente. E se alguém tiver interesse, telefone 49 999 22 8585. E tem o meu e-mail, panceira, com S, panceira100, panceira100@gmail.com. Aí as pessoas que tiverem, porventura, interesse, podem procurar, embora eu deixei alguns livros também lá na Livraria Estrela, e até não acompanhei como é que está a venda, mas tem lá também. Perfeito. E em breve teremos o site do Panceira aí com registros históricos e tal. A gente vai compartilhar com vocês aí que nos seguem aqui no Chapecó 360. Panceira, mais uma vez obrigado pela sua participação, seu tempo. Agradeço aí a todos que acompanharam esse episódio. O Chapecó 360 é sempre um oferecimento de Ares Capital, soluções financeiras inteligentes para empresas e investidores. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.